Olá pessoal, bom dia. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como efetuar uma simulação no QGIS a partir de um sinal externo, sob a forma de um arquivo de pontos do tipo CSV. Esse sinal pode ter sido adquirido, por exemplo, com um osciloscópio digital, ou então gerado matematicamente com algum outro software, né, como por exemplo o MATLAB. Né? Como exemplo aqui, eu vou utilizar um sinal real, um sinal que contém bastante ruído, né, que foi adquirido então com o osciloscópio digital, e a gente vai então utilizá-lo no QGIS, implementando também uma filtragem para observar a diferença entre o sinal original e esse sinal filtrado. Então, primeiramente, vamos analisar os dados desse arquivo de pontos para que o QGIS possa entendê-lo corretamente. Então, está aqui o arquivo aberto no editor de texto. Então, é simplesmente um arquivo de valores, né? Na forma de texto. Então, ele possui valores de tempo e de tensão. Então, ele possui duas colunas, né, separadas por vírgula. É isso que a gente chama de arquivo CSV, né? Separado por vírgula. Ele tem, então, aqui a coluna tempo e a coluna tensão. Então aqui para cada valor do tempo ele vai ter uma tensão diferente. Aqui ele tem apenas um canal, ou seja, uma tensão para cada tempo associado, e um arquivo desse tipo, desse formato, que o que se entende então como sendo uma fonte de tensão, né, a partir dos valores de tempo e o seu valor de tensão. Ok? Então a gente vai chamar, digamos assim, incluir esse arquivo no QGIS para que possa ser feito então a simulação desse sinal real. Então, a primeira coisa a fazer é a gente vem aqui na parte de fontes, né, aqui no Sources, né, e a gente vai escolher então lá no final essa opção, né, de um arquivo de tensão baseado numa fonte de tensão baseado num arquivo externo. Então a gente vai colocar aqui, né, e eu vou então escolher esse arquivo onde estão os meus pontos. Aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês, né? Ele está já na pasta que eu estou utilizando no QGIS, na pasta do projeto. A gente vai clicar aqui nessa fonte e ele aparece aqui para você colocar o nome do arquivo. Então eu vou fazer uma leitura aqui do diretório onde está localizado o projeto atual, e o arquivo em questão é esse aqui, tá? Então, um arquivo tipo texto, né, no formato CSV. Então, aqui ele tem algumas opções. Ele pergunta para você o interpolador, ou seja, o que ele vai usar para interpolar entre os pontos que não existem naquele arquivo. Então, geralmente ele vem com a opção linear, que é o mais rápido, né, mas pode ser também escolhido a opção cúbica, manter o dado, etc. Né? Então, a gente vai deixar no linear. A opção de repetir o valor. O que significa isso? Significa que quando ele chegar no final do arquivo, ele pode reinicializar o arquivo e repeti-lo indefinidamente. Então a gente vai escolher essa opção, vai deixar como sim aqui, né, yes. Aqui seria um ganho que a gente pode dar nesse arquivo, então um ganho de tensão, e esse T seria um tempo de atraso que a gente também pode dar nos valores da tensão em relação ao tempo. A gente vai deixar os valores default. Então a única coisa que a gente mudou aqui foi a repetição. A gente vai deixar como sim, para que ele possa repetir indefinidamente aqueles valores caso ele chegue no valor final do tempo. Tá? Então dou um apply aqui, e agora eu tenho... Ele não tinha aberto. Tá. Agora eu tenho o arquivo que eu chamei aqui de Signal Noise, que seria então um arquivo texto adquirido com osciloscópio. Então ele vai conter um sinal e também o ruído presente nesse sinal. Então, a primeira coisa a fazer aqui, uma vez que a gente tem um componente, né, uma fonte de tensão, no caso a gente vai colocar sempre o terminal de referência, o terra, para que o QGIS possa entender aquele terminal como sendo o terminal zero, terminal de referência para os cálculos que ele vai fazer. Tá? Então, uma vez que a gente colocou um arquivo externo, é interessante a gente sempre verificar que esse arquivo está corretamente funcional, que ele vai ser entendido pelo QGIS. Então, a gente vai fazer uma simulação simples aqui, só para verificar, para medir, digamos assim, a tensão desse arquivo. Tá? Então eu vou nomear esse nó que está flutuando aqui, né? Vou colocar um nome para que ele possa então apresentar os dados na simulação. Então eu vou chamar aqui de
o nó de entrada aqui, digamos, o nó dessa fonte eu chamo de in, tá? Vou chamar uma simulação, vou adicionar aqui uma simulação transiente, né, uma simulação no domínio do tempo, tá? E vou definir aqui, por exemplo, aí depende de cada tipo de arquivo, de cada tipo de sinal que você tem, mas aqui nesse caso eu vou colocar o início da simulação com 0, ou seja, a simulação vai começar imediatamente após o tempo 0 e vai parar em 100 milissegundos, tá? Então, o número de pontos aqui, eu vou colocar 1001 pontos, tá? Um número bastante suficiente ali para a gente ter um bom gráfico, né? Uma boa visualização gráfica. E vou então rodar essa simulação. Então, como eu não defini um nome ainda, né? Quando eu for rodar a simulação, ela vai pedir um nome para o arquivo, tá? Então, eu vou chamar esse arquivo aqui de Então ele já fez a simulação bem rápido, porque basicamente ele vai pegar aquele arquivo de pontos, vai decodificá-lo, digamos assim, e vai transformar nos valores correspondentes à tensão tempo. E agora a gente pode visualizar no gráfico esse arquivo, essa simulação, né, para ver se ele entendeu corretamente ali o que a gente aplicou naquele arquivo, tá? Então vou colocar um gráfico aqui, tá? Então, como a gente quer medir a tensão, então a tensão é naquele nó que eu chamei de in, né, IN, e eu vou analisá-lo então em função do tempo, tá? Então, o que aconteceu, né? Então é justamente esse arquivo que eu imaginava que ia acontecer. Então ele tem aqui um sinal, né, que dá para a gente ver claramente. Então ele tem uma certa repetição aqui, né, um sinal periódico e juntamente com bastante ruído, tá? Então é um sinal que foi adquirido através do osciloscópio. Então é um sinal que tem características realísticas, digamos assim, tá? Então ele está com esse sinal agora na nossa simulação e a gente vai aplicar uma filtragem nesse sinal para justamente observar o efeito desse filtro, tá? E também aprender a utilizar a ferramenta de síntese de filtro do QX, tá? De modo que a gente possa, ele possa, na verdade, fazer para nós esse projeto do filtro e essa verificação, essa validação do filtro, tá? Então veja, é um sinal que tem bastante ruído. Então esse ruído a gente pode observar que ele tem uma característica de frequência mais alta. Por quê? Porque ele tem vários picos bem rápidos aqui, ó, ao longo do sinal, tá? Então o sinal principal, digamos que esse sinal de período mais longo, aqui um período maior, tá? Que nesse caso aqui é um sinal de 60 Hz, tá? Porque eu já conheço previamente esse sinal. E o ruído, ele está presente principalmente em altas frequências, tá? Então o que a gente vai fazer? Para a gente melhorar a qualidade desse sinal, a gente vai implementar um filtro que vai possibilitar então a redução daquele nível de ruído, tá? Então o QX ele tem várias ferramentas de projeto de filtro, tá? Então a gente vem aqui no ferramentas, no tools, né? Então ele tem essa opção daqui, tá? Essa aqui é com filtros, seriam filtros passivos, né? Ou seja, filtros que envolvem essencialmente componentes, né, do tipo capacitores e indutores, tá? Esse aqui, quando a gente tem sinais de muito alta frequência, geralmente é o tipo de filtro utilizado. Como nesse caso aqui é um sinal de baixa frequência, a gente utiliza mais filtros ativos, né, que são filtros formados com operacionais, amplificadores operacionais. Então ele tem essa opção aqui, ó, filtros ativos, né? Então aqui ele te dá essa nova janela. Nessa nova janela você pode projetar o teu filtro a partir das características de frequência, ganhos, etc, né? Então ele tem aqui um desenho geral desse tipo como seria o projeto do filtro, tá? Então, por exemplo, essa região de passagem do filtro, né? A atenuação seria a região, digamos, a atenuação que a gente aceita dentro daquela faixa de passagem, tá? Então, normalmente o valor default é esse 3 dB mesmo, né? O valor da atenuação que a gente quer na região de rejeição, que seria aquela região que a gente não quer que o sinal passe, né? Eu vou até aumentar um pouco essa atenuação aqui, vou colocar 40 dB, tá? Que seria em escalas lineares. Escala linear seria um valor 100, uma atenuação de 100, tá? 100 vezes, né? Frequência de corte. Como o meu sinal principal é um sinal de 60 Hz, eu vou colocar uma frequência de corte um pouco maior do que os 60 Hz para que os 60 Hz passe tranquilamente ali no nosso filtro. Então vou colocar aqui, por exemplo, 80 Hz, tá? E a frequência de rejeição, né? Então a frequência a partir da qual ele vai
atenuar bastante ali aquele sinal, né? Ela sempre tem que ser superior à frequência de corte, tá? E quanto maior essa diferença de frequências, menor digamos assim, a complexidade do filtro. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 200 Hz ali. Então eu quero que ele, em 200 Hz, ele já atenue praticamente todo o sinal ali presente, aquele ruído no caso, né, presente naquele sinal original, tá? Isso aqui seria o ripple, um excesso de ruído. Geralmente a gente deixa esse valor mesmo de 3 dB, tá? E aqui o ganho na região de passagem. Então, ganho 0 dB significa um ganho unitário, tá? Então, eu vou deixar 0 aqui para ele dar um ganho unitário mesmo no sinal, tá? Aí aqui a gente tem outras opções, né? Que seria, por exemplo, o tipo de aproximação que ele vai usar, tá? Então, a Butterworth é uma das mais usadas aí, eu vou deixar nesse valor, mas tem outras opções aqui, tá? Isso já seria, digamos, um estudo um pouco mais avançado no filtro, né? Mas pegando essa opção já está um bom tipo de filtro. O tipo de filtro que a gente quer é um filtro passa-baixa, que eu quero deixar passar as baixas frequências e quero filtrar as altas frequências, tá? E a topologia do filtro, que seria o tipo de circuito que ele vai utilizar, né? A gente tem algumas opções aqui, na verdade só duas opções, esse multi-feedback e esse silent key. Então, são duas opções. Quando a gente muda aqui, ele muda o desenho aqui no lado direito, né? Então, eu vou escolher essa opção aqui. Na verdade, as duas têm um funcionamento relativamente parecido, né? E vou deixar nessa opção. Tá, aí agora eu faço aqui, eu aperto nessa tecla aqui, nesse botão, e ele vai calcular e vai transferir automaticamente para para minha área de transferência, né, o circuito em questão, o filtro em questão. Tá? Então vou clicar aqui, ele já calculou os valores dos componentes, tá, do filtro, e ele já está então na área de transferência para que eu possa colar no meu circuito lá. Então eu fecho aqui a janela e vou então colar na minha área do desenho esquemático aqui, tá? Então eu vou dar um paste e aqui ele apareceu então o circuito. Ele está um pouco grande aqui, vamos deixar ele numa região que não atrapalhe, tá? Então dá um mask para ele finalizar. Então algumas coisas ficaram meio bagunçadas, a gente vai organizar aqui. Então, por exemplo, ele tem uma equação que ele já trouxe junto para calcular o ganho, né? Essa equação eu não vou precisar, então eu vou tirar fora daqui. Ele tem uma simulação AC, mas nesse caso eu não vou utilizar, vou tirar fora também. Tem uma simulação DC, também eu não vou precisar. Eu vou deixar somente aquela simulação que já estava presente ali no circuito, a simulação transiente, tá? Então, o meu filtro, ele tem uma entrada nesse ponto, tá? Ele possui, então, dois estágios, né? Então esse primeiro estágio e depois aqui aliás, tem três estágios, né? Tem um segundo e um terceiro estágio, tá? E aqui a gente tem a tensão de entrada que ele já implementa, ele já coloca pra gente. Como a gente já tem uma tensão já desenhada no circuito, a gente vai tirar fora essa daqui, tá? E vai colocar aquela nossa fonte de tensão aqui nesse ponto, tá? Então apareceram dois terras ali, vamos tirar fora para não dar conflito. E agora, então, o nosso sinal, aquele sinal com o ruído, né? Vamos analisar como é que ele vai ficar após passar pelo filtro. Então veja que ele entra aqui no filtro, tem todos esses estágios aqui do filtro, né? Que ele já calculou para mim automaticamente, com os valores de capacitores e resistores, né? E aqui ele te dá a saída, o out, né? Então o out seria a saída do sinal filtrado, tá? Então vou fazer novamente a simulação, vou salvar isso aqui e vou simular. O simulando está um pouco mais lento agora porque ele tem mais componentes para calcular, mas já terminou a simulação. E agora a gente vai então colocar no mesmo gráfico da simulação anterior, vamos colocar juntamente a tensão da saída. Então seria o out aqui, tá? Então ele apareceu em vermelho. Vamos aumentar aqui a largura dessa trilha para ver um pouco melhor ali, tá? Pera lá, eu anotei errado, ó. Essa aqui. Isso. Então, ó, o sinal original é o sinal em azul, né, que é bastante ruidoso, e o sinal filtrado é esse sinal em vermelho. Então, o que a gente observa que praticamente todo o ruído foi embora, né, porque o filtro está fazendo essa função de eliminar aqueles sinais de alta frequência. E como esse ruído ele é principalmente ruído de alta frequência, então com esse filtro passa-baixa a gente conseguiu
né, uma boa qualidade, ali, um bom resultado na saída do sinal. Então agora a gente tem essencialmente aquele sinal de 60 Hz, né, que é o sinal em vermelho aqui, um sinal periódico, né, bem caracterizado ali. E isso mostra como é importante, né, no caso desse aí, a aplicação de um filtro para que a gente possa ter um sinal mais limpo, um sinal mais puro nesse tipo de situação. Então, com esses valores que a gente utilizou na simulação, a gente pode realizar na prática um filtro desse tipo e aplicar no nosso sinal. E aí eu posso variar as características do filtro, fazer uma nova simulação com frequência diferente, com ganho diferente, uma topologia diferente, comparar, verificar na simulação qual que é a melhor condição e, por último, efetuar a minha implementação, né, física do circuito, né, fazer uma montagem física mesmo, e certamente o circuito, fazendo tudo corretamente, ele vai funcionar igual na simulação. Ok, pessoal? Então, por esse tutorial seria isso aí. Até mais.